E paz, Igreja do Senhor Jesus. Senhor é o nosso descanso, nosso refúgio, nosso socorro, é a nossa proteção, nossa salvação, Ele é a nossa cura, Ele é quem nos perdoa, é Ele que nos salva, é Ele que nos sara, é Ele que nos liberta. Por isso, nos braços do Senhor temos real descanso. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos em o nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por este dia tão especial. Obrigado pela oportunidade de louvarmos o Senhor com canções, com orações, com o nosso corpo, com as palmas, de todas as formas, ó Deus, que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Pai, porque agora podemos também parar para ouvir o Teu Evangelho, a Tua Palavra. Tua Palavra, Deus amado, que guia a nossa vida. A Palavra do Senhor, que é uma espada afiada de dois gumes. É viva. Obrigado, Senhor, porque diante do Senhor nada fica oculto. O Senhor é o Deus que revela o escondido. E a minha oração, e creio que nossa oração como igreja, é que o Senhor esteja revelando a Tua vontade, a Tua palavra, e que todo mal seja extirpado do meio do Teu povo, da Tua igreja. Tudo aquilo que não procede do Senhor, todo espírito contrário ao Teu seja calado e emudecido. E que o Senhor tenha sempre, ó Deus, total liberdade em nós e entre nós, para a glória do Teu nome. É assim que eu oro, em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. 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 Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia? Abra comigo, por gentileza, na carta de Filipenses, capítulo de número 2. Enquanto você vai encontrando, eu vou relembrando os irmãos algumas coisas. Por exemplo, quem lembra, há 2 domingos, nós falamos sobre Ruth, o livro de Ruth, aquela mulher que foi acompanhando a sua sogra, Noemi, voltando para a terra de Noemi, a sua sogra, e ela fazendo aquela declaração: aonde quer que fores, irei, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Lembram disso? Com essa palavra nós vimos que Ruth, ela tinha um relacionamento autêntico com a sua sogra, enquanto a outra mulher, chamada Orfa, ela tinha um relacionamento superficial, que era baseado naquilo que ela podia receber. O que eu tenho para receber? E como ela viu que não tinha mais nada para receber, ela abandona. Semana passada, por graça de Deus, o nosso diretor executivo da nossa convenção aqui esteve falando sobre o tempo de Deus. Quantos estavam aqui no culto domingo passado? Grande maioria. Obrigado, irmãos. E nós vimos a razão pela qual muitas vezes o sofrimento vem sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Que o Senhor está preparando um exército de homens e mulheres valentes, corajosos, que perseveram mesmo diante das intempéries da vida. Nós começamos o ano falando sobre tempo de reconciliação, e nós vimos um personagem bíblico que talvez não era conhecido de muitos, chamado Barnabé. Quem lembra desse personagem na Bíblia que nós falamos? Aí, muitos irmãos lembram. Você vê que na Bíblia tem alguns nomes diferentes, né? Para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus
se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e tendo-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém por essa leitura, irmãos? Irmãos, essa carta de Filipenses, ela é conhecida como carta da alegria. Muitos talvez já saibam disso. Porém, talvez nem todos saibam ou lembrem que essa carta foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na prisão. Quando ele estava preso, ele disse: eu preciso ocupar o meu tempo, e eu tenho algumas igrejas que eu tenho cuidado com elas, e eu vou mandar uma carta para essas igrejas. Então ele escreve a carta para Filipenses, escreve a carta para os Efésios, para os Colossenses, para Filemon, vai escrevendo cartas. Cartas da prisão é conhecido. E aqui nessa carta de Filipenses, ele manda uma carta para esta cidade, para esta igreja. E aonde tem igreja, é preciso que hajam pessoas. E aonde há pessoas, temos um desafio para resolvermos conflitos. Todo lugar onde há pessoas, também precisa se haver alguma habilidade para resolver conflitos. E o apóstolo Paulo estava enviando a carta com essa intenção para essa igreja. O tema da mensagem de hoje, eu peguei carona da mensagem da semana passada, em que o pastor Rogério falou sobre o crente raiz. E eu quero lhes falar sobre esse crente raiz chamado Epafrodito. Esse é um nome pagão, não é um nome cristão. É bem provável que a mãe e o pai desse personagem bíblico fosse adorador da deusa Afrodite, portanto, ele coloca esse nome de Epafrodito em homenagem a esta deusa. Mas ele se converte, esse homem se converte e ele se torna um personagem bíblico tão importante que quem conhece a história dele deseja de que toda a igreja tenha alguém como esse personagem chamado Epafrodito. Esse crente que nós vamos chamá-lo hoje de crente raiz. E esse crente raiz estava sabendo, eu quero reler com os irmãos o versículo 25, só a primeira parte, que diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Então esse crente raiz, ele era companheiro nos combates. Você sabe que nós na vida temos alguns companheiros, que alguns chamam de amigos, e eu talvez chamaria de colegas. E esses companheiros, eles são muito presentes quando tudo está bem. Você já percebeu isso? Quando tudo vai bem, o nível de relacionamentos é grande. Tem muitas pessoas à volta. Quando tudo está indo bem na saúde, está indo bem na finança, está indo bem na família, então tem muitas pessoas à volta. Mas esse crente raiz, nós vamos apelidá-lo hoje de crente raiz, porque ele era um crente que não estava presente somente nas horas boas, mas ele era um crente que estava presente na hora dos combates. Foi isso que nós lemos aqui no versículo 25.
meu irmão e cooperador e companheiro nos combates. Como é bom na igreja termos pessoas que estão ombro a ombro, estão lado a lado, inclusive em momentos difíceis. E nos momentos difíceis, só quem é crente raiz persevera. Só quem é crente raiz permanece. Só quem é crente raiz estende a mão. Só quem é crente raiz está junto. Que bênção saber que na igreja o Senhor tem preservado pessoas que nós podemos chamar de crente raiz. Se estamos falando que existe crente raiz, é porque existem outros que se dizem crente, mas que nas horas difíceis você não os encontra, já não estão mais tão próximos, tão presentes. Lembram então da história de Ruth e Noemi? Ruth então estava presente no momento difícil. Ela olha para a sogra e a sogra diz: eu não tenho nada para te dar. Quando eu te conheci, eu tinha alimento para te dar, eu tinha casa para te dar, eu tinha um filho que você casou com ele. Hoje meu filho morreu, não tenho mais casa, eu não tenho mais sustento, não tenho mais nada para te oferecer. Mas Ruth disse: aonde você for eu vou, aonde você morrer também morro eu, mas eu quero estar sempre junto contigo. Como a igreja precisa de pessoas assim, como todos nós precisamos de pessoas como esse cidadão chamado Epafrodito. Esse homem que, quando o apóstolo Paulo estava preso, estava num momento difícil da sua vida, eles fazem uma reunião, diz: quem nós vamos enviar para estar junto com o apóstolo Paulo? Eles olham, diz: não tem ninguém melhor do que enviar um crente raiz. Ninguém melhor do que ele, porque ele está presente nos momentos bons e nos momentos ruins. Está nos momentos bons, na hora da alegria, na hora da risada, na hora da festa, é fácil. Mas e a hora da angústia, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora da tristeza? Lembram quando Jesus estava triste, angustiado, e ele faz uma oração que, quando me dei conta, eu já li a Bíblia, por misericórdia de Deus, já li a Bíblia várias vezes, mas quando me chamou a atenção esse versículo, eu disse: meu Deus, Jesus estava angustiado, e ele chega ao ponto de dizer: a minha alma está triste até a morte, fiquem comigo e orem comigo. E você sabe, e o que os seus discípulos que estavam junto com ele não aguentavam de cansaço, porque uma pessoa abatida, triste, ela só quer saber de dormir, ela só quer saber de ficar no escuro, ela só quer saber de ficar fechada. E os discípulos perceberam que Jesus estava angustiado e eles não aguentavam aquela angústia, e a Bíblia fala que eles foram dormir. E Jesus disse: nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então esse personagem bíblico que estamos vendo hoje, ele era alguém que permanecia nos momentos difíceis. Você se considera um crente raiz? Creio que nas horas difíceis você possa olhar para o seu irmão e a sua irmã e possa dizer: estou contigo, para o que der e vier, estamos juntos, em Cristo Jesus nós estamos juntos, passando por momentos difíceis, mas nós estamos juntos.
Vamos continuar lendo o versículo 25, a segunda parte dele. Ele diz assim: e companheiro nos combates, versículo 25, e ele termina falando: e vosso enviado para prover nas minhas necessidades. Irmãos, esse crente raiz chamado Epafrodito, ele foi enviado para ajudar quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo estava onde mesmo? Na cadeia, preso. E ele foi enviado para ajudar nas necessidades de Paulo. Olha que interessante quando nós pensamos sobre isso. O apóstolo Paulo foi aquele quem Jesus se revelou a ele. O apóstolo Pedro andou sobre as águas. Os discípulos todos comeram com Jesus, estavam com Jesus. Mas antes de tudo isso, de ser apóstolo, de ter experiência com Deus, são seres humanos, pessoas carentes e com necessidades. Eu ouvi essa semana alguém contando, que foram conversar com uma pessoa, disse: mas o pastor é um ser humano. Ele disse: mas é pastor. Horas. Só falta a capinha, de super-herói, alguém assim indestrutível. O que me consola aqui, olhando aqui para essa passagem, o apóstolo Paulo, que teve uma revelação de quem era Jesus, Jesus se revelou a ele tinha necessidades. E o crente raiz foi enviado para ajudar o apóstolo Paulo, que tinha necessidades. Então, irmãos, todos nós, me incluo nisso, todos nós temos necessidades. Nós temos responsabilidades diferentes. Deus me confiou a responsabilidade do pastoreio da igreja, mas sou tão carente quanto qualquer um dos irmãos. Necessito de oração como qualquer um dos irmãos. Necessito da graça, da misericórdia, do favor do Senhor como qualquer um dos irmãos. E nós olhamos aqui, aquela igreja de Filipos sabia que os seus líderes tinham necessidades. E eles foram enviados para justamente isso. Sabe, irmãos, quando alguém passa por necessidade, o que é que nós precisamos? Por exemplo, vou usar como exemplo a irmãzinha querida, que agora, usado por Deus, me trouxe uma água. Se alguém soubesse que eu precisasse de água, o pastor precisa de água, eu vou orar. Tá bom, pode, deve, mas existe um momento em que é preciso alguma atitude para resolver a situação. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você não saiba a necessidade que a pessoa que está ao seu lado está enfrentando. Anteontem, conversando com um irmão, e ele falando de uma pessoa próxima a ele, que não aguentou as lutas que enfrentavam na vida e acabou dando fim à sua própria vida. Dando fim à sua própria vida. Há poucos meses atrás. E estavam juntos, trabalhando juntos. Nós não sabemos das necessidades que cada um dos que aqui estão tem, mas nós acabamos de cantar, e foi lido: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então eu não sei quais são as necessidades que você tem enfrentado nesses dias, em sua vida, mas eu sei quem é poderoso
para trazer descanso para a sua alma, para trazer alívio para a sua alma, para trazer libertação para o seu físico, para o seu espírito. Jesus. Bem, a igreja de Filipos tinha um carinho muito grande pelo apóstolo Paulo e orava pelo apóstolo Paulo, mas chegou um momento que eles falaram: vamos enviar um crente raiz para ajudar o apóstolo Paulo naquilo que ele necessita. O que é que nós podemos aprender com isso? Que sim, você pode orar pelo teu irmão, pela sua irmã, pelas pessoas à sua volta, mas se tiver ao teu alcance ajudar aquele irmão, ajude. Inclusive, se você tiver condições e a pessoa aperta você, você sabe que está enfrentando dificuldade, ela abriu, diz assim: me diz aí, eu não tenho excesso, não tenho sobra, mas o que eu tenho eu posso também repartir contigo. Diz aí a tua chave Pix, eu vou te enviar um valor aí para te ajudar a pagar a conta de água esse mês. Eu não sei. Muitas vezes Deus pode te usar para ser fonte de bênção na vida da pessoa ao seu lado. E você pode ser a resposta da oração para essa pessoa que está enfrentando algum problema, ou de saúde, ou emocional, na família, no casamento. É preciso que haja um momento da oração, mas é preciso que haja também um momento de estender a mão, dizer: aqui estou junto contigo. E assim aconteceu na vida de Paulo. Ele foi assistido nas suas necessidades. Vamos reler o versículo 26, por gentileza. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. O crente raiz, Epafrodito, saiu da sua casa e foi ajudar Paulo na sua prisão. Não estava preso por ter roubado, não estava preso porque foi violento com alguém, nada disso. Preso por pregar o evangelho, por anunciar a palavra. E Epafrodito foi para ajudá-lo. E quando ele foi ajudá-lo, ele se envolveu tanto com a obra, com o trabalho, que a Bíblia fala que ele ficou doente. E não apenas doente, ele esteve quase perto da morte. E ele ficou preocupado. A igreja que eu frequento, eu amo aquela igreja. Você ama a igreja que você frequenta? Você ora pela igreja? Esse crente raiz, ele também tinha esse amor pela igreja que ele frequentava. Ele disse: se a igreja que me enviou para cá souber que eu estou enfermo e cheguei à beira da morte, eles vão ficar muito preocupados, porque eu amo a minha igreja e eu sei que a minha igreja também me ama. Crente raiz tem um relacionamento autêntico com a sua igreja, assim como nós olhamos para esse momento aqui. E na igreja nós temos pessoas amáveis, mas temos pessoas um pouco mais brutas ou rudes ou mais difícil relacionamento. No meio da igreja nós temos pessoas que perdoam com facilidade, pessoas que têm dificuldade para perdoar, mas fazem parte da igreja. Somos parte da igreja, com defeitos, com qualidades, mas somos parte da igreja. De vez em quando saem algumas faíscas. Essas faíscas alguma vez podem se tornar um incêndio, como diriam um irmão, um amigo, fogo estranho, algum fogo que não vem da parte do Senhor, que só Deus pode trazer novamente a paz. Acontece no meio da igreja, pode acontecer, mas nós temos um relacionamento autêntico, porque nós, cristãos, lutamos para que haja reconciliação, para que haja cura.
E ele então soube que a sua igreja poderia estar sabendo que ele estava doente, e ele fala no versículo 26, porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Olha o que fala no versículo a seguir, versículo 27. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus teve compaixão, se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. O apóstolo Paulo então estava vivendo um momento difícil, foi consolado quando chegou um crente raiz. O crente raiz Epafrodito começou a ajudá-lo, mas agora ele mesmo estava enfermo, quase à morte. E a Bíblia fala que Deus cuidou da vida dele. Vamos ler mais uma vez, versículo 27. Deus se apiedou, teve compaixão dele. Deus tem compaixão do crente raiz, do crente fiel ao Senhor. Deus cuida do seu povo, Deus cuida da sua igreja, não nos deixa passar por situações além das nossas forças. E com as tribulações, Deus nos dá também meio de suportar. E o apóstolo Paulo estava naquele momento dizendo isso: Deus cuidou de você, Epafrodito, por amor a você e por amor a mim também. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado da sua igreja. E isso para nós também é um bálsamo, saber que Deus cuida do seu povo, mesmo em momentos difíceis. E ele diz no versículo 28, por isso eu enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vocês se alegrassem e eu também tenha menos tristeza. Quando o crente raiz chega num lugar, ele transmite alegria. Você já viu no cenário político nacional uma pessoa recebendo o título de persona não grata? Você viu? Mas não é o caso do crente raiz. O crente raiz não é persona não grata. O crente raiz, aonde ele vai, ele transmite alegria. Ele transmite a paz de Cristo. E ele disse: eu vou enviar para vocês. Eu recebi Epafrodito na cadeia onde eu estou, isso me trouxe alegria, e eu quero que vocês também tenham alegria, por isso eu estou enviando ele de volta para vocês. Como a igreja precisa de pessoas assim como esse homem, crente raiz, que aonde ele vai, ele traz consigo alegria. Você sabe que tem coisas que demoram para dar resultado. Se pode tentar ensinar uma criança uma vez, você vai precisar repetir de novo, e fala de novo, até que aquilo entre no coração dela. Mas tem coisas que o resultado é imediato, sabia? Sabia, né? Eu sei que você sabe que eu vou pedir para você, que você dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado, e você já vai colher no mesmo momento um sorriso também. Se você esqueceu a chapa, sorria mesmo assim. Se não escovou os dentes, sorria. Mas não deixe de sorrir. Aonde o crente raiz vai, ele consegue transmitir alegria. Que nós possamos ser agentes de Deus a transmitir alegria às pessoas à nossa volta. Quando eles pensavam em alguém que podia trazer alegria, eles lembravam daquele crente. Que as pessoas, ao lembrar de você, digam: esse crente é a alegria. Conversar com ele, estar com ele, para mim é motivo de alegria. E você sabe que você fica bem mais bonito sorrindo? Faz isso. Faça isso. Provérbios diz que a alegria do coração traz beleza até para o rosto. Então que o teu rosto possa transmitir a alegria de Cristo que está no teu coração.
E aí ele encerra dizendo: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e eu tendo em honra, porque, olha só, aqui encerrando nesse momento ele diz: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Tem pessoas que até podem dar a sua vida por Cristo, mas o crente raiz, ele está disposto a morrer por Cristo. Entendeu? Eu posso viver para Cristo, mas o crente raiz, ele diz: se preciso for morrer pelo Evangelho, mas eu não vou negar a minha fé, eu não vou arredar nem um centímetro daquilo que eu creio. E nós não somos daqueles crentes que retrocedem, diz na carta aos Hebreus capítulo 10, mas nós somos do crente que avançam para a salvação. Então, esse homem, esse crente raiz, ele fala exatamente sobre isso, e ele diz que ele esteve perto da morte, mas ainda assim ele continuou firme. Que nós possamos ser assim também, crentes firmes em Cristo, a despeito das situações que nós enfrentamos na vida. Que nós possamos ser crente raiz. Quem tem mais tempo de fé, eu sei que alguns irmãos aqui já têm bastante tempo de caminhada, anos de caminhada, e sabe, sabe diferenciar como era um crente anos atrás e como é um crente hoje. Será que tem a ver com a idade? Será que tem a ver com aquela época produziam crentes raiz, hoje não produz mais? Será que é isso? O crente raiz é aquele que crê na palavra, entende a palavra e quer viver a palavra. O crente raiz, ele é alguém que vive dessa forma. Nós olhamos para esse crente raiz aqui, chamado Epafrodito, e ele era um crente para todo o tempo. No momento da alegria, mas no momento de tristeza, ele disse: pode contar comigo também. Está enfermo? Pode contar comigo. Está passando por luta? Conta comigo. Problema no teu casamento? Conte com a minha oração, conte com o meu apoio. Quer algum conselho? Posso tentar te ajudar, podemos orar juntos. Por quê? Porque é o crente raiz, que se importa com o outro, com a pessoa que está à sua volta. Esse crente raiz sabe que as pessoas à volta têm necessidades, não existe nenhum super-homem no meio da igreja. O erro está quando nós olhamos para os personagens bíblicos e nós começamos a olhar para eles e vemos as experiências que eles tiveram. Imagina, por exemplo, nós lemos o livro de Daniel e vemos o que aconteceu quando ele foi lançado na cova dos leões, e ele permaneceu firme. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha e não negaram a sua fé. Mas você acha que eles não tiveram medo? Você acha que eles não passaram situações difíceis? São pessoas que Deus derramou graça sobre a vida deles para enfrentar. Talvez a pessoa que está ao seu lado esteja carente da graça do Senhor para superar uma dor que está enfrentando no casamento, na família, uma enfermidade, e você possa ser essa mão amiga, dizer assim: nós estamos juntos, pode contar com a minha oração, conte com a minha amizade, conte com o meu apoio. Crente raiz faz falta, tanto que o apóstolo Paulo disse: se ele morresse, eu acho que eu não ia aguentar, eu não ia suportar. Então, para que eu não tivesse muita tristeza, Deus cuidou da vida dele. Por amor ao apóstolo Paulo, por amor à igreja, Deus preservou a vida do crente raiz. E olha, um contraste com essa realidade eu encontro lá no livro do 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21, contando a história de um homem que era um rei Jeorão. A Bíblia fala que quando esse homem morreu, na lápide dele estava escrito: foi sem deixar de si saudade. Ou seja, não fez falta nenhuma. Que triste, né? Você vê uma pessoa dizer assim: foi tarde. Não é o caso do crente raiz.
O crente raiz faz falta, que em nossa igreja e que na igreja de Cristo que se encontra espalhada pela face da terra, o Senhor esteja levantando crentes raiz, crentes assim como esse homem que nós vimos hoje, Epafrodito, que ele era alguém que estava pronto para todo o tempo, amava o Senhor, amava a sua igreja também o amava, e eles estavam juntos, e ele disse: eu estou disposto a dar a minha própria vida pelo Evangelho, pela graça do Senhor que um dia me alcançou. Que possamos ser esse crente raiz.